Graça, misericórdia e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Que o Senhor possa, de um modo especial, falar ao nosso coração, aos nossos corações, tão sedentos da presença de Deus. Vamos abrir nossa Bíblia hoje na Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, e nós vamos ler do versículo 1 até o 11. Colossenses 3, de 1 a 11, diz assim a palavra do Senhor: Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também, noutro tempo, quando vivieis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mentais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, dá-nos graça, Senhor, graça para seguir em frente, graça para continuar firmes em Ti, fortalecidos e firmados na rocha eterna que é o Cristo. Vem falar ao nosso coração através dessa palavra, Senhor. Eu não sou capaz de transmiti-la, sou apenas um mero canal, mas que o Senhor leve essa palavra aos corações, com essa chamada viva a olharmos e buscarmos as coisas lá do alto onde Cristo vive, não as daqui da terra, como nós temos feito. Tem misericórdia de nós, perdoa os nossos pecados e ministra, Senhor, a Tua palavra aos nossos corações de um modo vivo e real, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, vamos ouvir a palavra de Deus, vamos parar para meditar um pouco nela, de um modo especial no dia de hoje. Que nós possamos ouvir essa chamada do apóstolo Paulo, essa santa convocação, para que busquemos as coisas lá do alto, em detrimento das coisas terrenas. Nós temos valorizado e nos preocupado muito com aquilo que estamos vendo à nossa volta. Tudo que estamos vendo são sinais vivos da vida de Jesus. Então, mais do que em qualquer outra época, nós precisamos buscar e pensar nas coisas lá do alto, onde Cristo vive, não nas que são aqui da terra. Nos 2 capítulos finais da Epístola aos Colossenses, bem como nos 3 últimos capítulos de Efésios, o apóstolo Paulo parte para uma aplicação prática das doutrinas ensinadas por ele até então. O contexto lido fala da união sobrenatural do cristão com o Cristo glorificado, bem como dos resultados dessa união, que é o abandono dos vícios e das inclinações da carne que faziam parte da velha natureza. Esse abandono não é algo exterior ou meramente comportamental, mas é uma evidência da nova natureza que agora temos.
O nascido de novo tem uma santa compulsão pelas coisas do alto, em detrimento das inclinações de sua carne. A religião, de modo geral, muda apenas o comportamento. Somente Jesus, num relacionamento íntimo, estreito, muda a natureza, gerando genuíno testemunho. E é disso que a gente quer falar hoje. Nunca foi tão necessário ouvirmos, e não só ouvirmos, mas vermos genuínos testemunhos acerca do Cristo. O texto das duas epístolas, Efésios e Colossenses, trazem instruções práticas para o povo de Deus. Eu sugiro que vocês as leiam outra vez, e tantas quantas sejam necessárias. Cada dia nos é concedido por Deus, graciosamente, uma nova oportunidade de andarmos com Ele, repensarmos as nossas atitudes e responsabilidades perante o Senhor e a sua santa palavra. Muitos têm ido à igreja ávidos por palavras proféticas que prometam bênçãos, mas estas não virão enquanto não houver conserto no andar de cada cristão na presença do Senhor. Fomos chamados para ser bênção, e quando isto acontecer, as bênçãos prometidas e esperadas correrão atrás de nós sem que seja preciso nenhum esforço ou sacrifício da nossa parte. Crer e confessar Cristo significa estar unido sobrenaturalmente com Ele. Nós já temos falado sobre isto tantas vezes, mas como eu sou pequena, falha, limitada, a palavra não chegou aos corações. Mas tem alguém que faz com que ela chegue, penetre na profundidade dos corações, que ela desça da mente para os corações, gerando vida. É o Espírito Santo de Deus. À medida que caminhamos com o Senhor, Ele vai sendo plasmado em nós. Ele não pode permanecer em nós pelo seu Espírito e permitir que permaneçamos nos velhos padrões do passado. Isso seria incoerente com a santidade de Deus. Deus tem um alvo para nós. Em Romanos 8, 29, Paulo diz o seguinte, revelando esse alvo, ele diz: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Agora preste atenção aqui. No contexto lido, o apóstolo Paulo relaciona a doutrina com a prática na vida diária, dando 3 instruções fundamentais para todos os dias de nossas vidas sobre a terra. Primeira instrução: buscai as coisas lá do alto, pensai nas coisas lá do alto. Aí vem a pergunta: por que devemos buscar e pensar nas coisas do alto em detrimento das terrenas? Primeiro, porque morremos com Cristo. A morte de Cristo foi vicária, ou seja, substitutiva. Nós estávamos com Ele na cruz do Calvário. Morremos com Ele. Nós que o recebemos como Senhor e Salvador, morremos com Cristo. A nossa identificação com a morte substitutiva de Cristo nos livrou do poder e da penalidade do pecado sobre nós. Não da presença do pecado, mas do poder e da penalidade. Nós podemos dizer não às nossas inclinações, fortalecidos em Cristo. Isto significa que é possível ter vitória sobre a velha natureza e suas inclinações. Falando aos romanos ainda, Romanos 6,2, Paulo pergunta: como viveremos para o pecado nós, os que para ele morremos? Segundo lugar, porque vivemos em Cristo, não temos vida em nós mesmos, a nossa vida é Cristo. Aquele que tem o Filho tem a vida, diz o apóstolo João. E Paulo diz, falando aos filipenses: para mim o viver é Cristo, o morrer é lucro. Como compreender esse mistério? Significa que esse viver, que agora vivo, não é uma religião imposta, exterior, cheia de ritos,
mas um relacionamento íntimo, um estilo de vida adquirido daquele que é a própria vida e está em nós. Por isso é que quando vivemos essa experiência de regeneração ou novo nascimento e cometemos pecado, ficamos tão constrangidos, tão pesarosos. Em terceiro lugar, porque ressuscitamos com Cristo. As coisas terrenas não devem nos atrair, e sim as coisas celestiais. Como ressuscitados, estamos assentados com Cristo nos lugares celestiais. Isso ainda virtualmente, mas é algo que já aponta para o futuro glorioso. Não podemos mais nos mundanizar fazendo concessões às inclinações e os apetites da carne. Mate a carne de fome no tocante às suas inclinações e apetites. A menos que ainda estejamos mortos em nossos delitos e pecados e a nossa decisão por Cristo tenha sido algo meramente emocional, como muitos fazem. Em quarto lugar, porque estamos ocultos em Cristo. A vida cristã é uma vida oculta no que se refere ao mundo, porque o mundo não conhece o Cristo e nós estamos escondidos nele. Isso é mistério de Deus. Por isso, aquilo que deve nos empolgar não pertence à terra, mas ao céu. A nossa verdadeira pátria, a nossa motivação, força, alegria vem do céu. Estamos no mundo, mas não pertencemos mais a ele. Somos cidadãos dos céus, vivendo uma experiência terrena. Seres espirituais vivendo uma experiência terrena. Estamos aqui como embaixadores do grande rei, canais vivos da sua graça. Em quinto lugar, porque fomos glorificados em Cristo. Ao considerarmos a nossa maravilhosa identificação com Cristo, de certa forma já fomos virtualmente glorificados, embora essa glorificação só será manifesta na volta de Jesus. Cientes dessa verdade, isso aumenta a nossa responsabilidade de revelar Cristo onde quer que estejamos, refletindo a sua glória como pequeno Cristos, que isso é o que significa ser cristão. Que nós possamos fazer, como disse aquele pensador cristão, que para variar eu já não me lembro mais, cabeça já não ajuda. Ele disse: deixe que todos saibam que você é um cristão, e então cale-se e viva o Evangelho. De repente você é a única Bíblia que alguém tem acesso, e isso vai ser cobrado de você, vai ser cobrado de nós. Amém? O Senhor diz em Mateus 6,33: buscai, pois, em primeiro lugar seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Amém? Segundo a instrução do texto, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Uma vez que morremos com Cristo, temos poder para mortificar os desejos terrenos e carnais que fazem guerra contra o Espírito de Deus. Fica claro que os desejos e apetites controlam as ações. Para purificar os atos, precisamos purificar a mente e o coração. Por isso, Paulo instrui seus leitores em Filipos, dizendo o seguinte: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O pecado nasce da cobiça que foi gerada no coração do homem. Por isso, o salmista pediu ao Senhor, no Salmo 51:10, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Quando falamos em santificação, é inevitável mencionar a preparação da igreja para a segunda vinda do Cristo. Jesus está verdadeiramente às portas. É preciso estar preparados para nos encontrarmos com Ele. Que o Senhor, Ele ministre essas coisas ao nosso coração. Que essa palavra não se perca, nem um tio, nem uma vírgula dessa palavra. Eu confio no poder salvador e o poder de alcance da palavra de Deus. Só esse poder, gerado pelo Espírito Santo, faz com que essa palavra também seja geradora de vida nos nossos corações.
a terceira instrução paulina no texto diz: não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Em outras palavras, tornai-vos semelhantes a Cristo. A nova criatura busca as coisas do alto, faz morrer a sua natureza terrena e não compactua com as obras infrutíferas das trevas. Quantos ditos cristãos professos têm envergonhado o Evangelho através das mídias, de uma maneira geral, com discursos de ódio, com palavras pesadas, que jamais seria lícito um cristão proferir. Que o Senhor, Ele fale ao nosso coração, que o Senhor chacoalhe cada um de nós de um modo vivo no dia de hoje. E eu repito, que esta palavra não se perca, que sejamos visitados poderosamente pelo Espírito de Deus. Esse despojamento das paixões e inclinações antigas vai dia a dia nos tornando mais semelhantes a Cristo. Nós somos chamados a nos conformarmos com a imagem do Cristo. É como se o Senhor estivesse esculpindo em nós o caráter de Cristo. O modelo é Jesus, o paradigma é Jesus. E nós vamos sendo trabalhados por Deus com um santo formão, muitas vezes até das tribulações, das aflições da vida. E são elas que são santos formões para entalhar em nós o caráter do Cristo. Esse novo homem vai sendo transformado pela renovação da sua mente, através da palavra de Deus, e a submissão à voz suave do Espírito Santo em seu coração. Quanto mais fortalecemos a nova natureza, mais a velha natureza vai enfraquecendo, e todos à nossa volta começam a perceber isso. Você não precisa dizer que é um cristão, esfregar versículos na cara das pessoas, ser a palmatória do mundo. Você precisa viver o Evangelho em mansidão, em caráter, em ética, em sensibilidade com a dor do outro, em empatia. Que o Senhor, Ele possa verdadeiramente levantar cristãos sobre a terra, sobretudo para comunicar aquilo que o Senhor deseja, para a glória de Deus. O que nós aprendemos aqui, rapidamente, nessa pequena mensagem: primeiro, não existe para o cristão vida secular e vida eclesiástica. Como assim? O que existe é vida transformada pelo Espírito de Deus, aonde quer que você esteja. Não tem um lugar onde possamos nos esconder de Deus. Se fizermos a nossa cama no mais profundo abismo, como disse o salmista, o Senhor está lá. Se fizermos na montanha mais alta da terra, lá o Senhor está. Então, não adianta você dizer: vou fazer porque ninguém está vendo. Ninguém não, o Senhor está vendo. Segundo lugar, a nossa posição espiritual é esta: estamos mortos para o mundo e vivos para Deus. Em terceiro lugar, como seres espirituais regenerados pelo Espírito Santo, precisamos buscar as coisas lá do alto, fazer morrer a nossa natureza terrena e não nos tornar cúmplices das obras infrutíferas das trevas. Que cada um examine-se a si mesmo, que o Senhor sonde os nossos corações, veja se há em nós caminhos maus, que certamente os há, e Ele possa nos conduzir ou reconduzir ao caminho eterno, em nome de Jesus. Em quarto lugar, devemos buscar as coisas do alto em detrimento das terrenas, porque morremos com Cristo, vivemos em Cristo, ressuscitamos em Cristo, estamos ocultos em Cristo e fomos glorificados nele. E por último, precisamos testemunhar sempre. Negligenciar testemunho é atrair para si maldição.
Testemunhar não é algo que fazemos, é algo que somos, é mostrar as evidências do que se operou em nós, através do Senhor, no andar diário, aonde quer que estejamos. Que a graça do Senhor, ela nos assista para que nós possamos ser verdadeiros cristãos na acepção da palavra. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, clamamos a Ti pelo poder que há no sangue de Jesus, que o Senhor esteja visitando esses amados que escutam essa palavra, que o Senhor não permita que nada se perca do que foi ministrado aqui, que o Senhor possa falar aos corações de um modo especial e vivo, que a sua graça seja manifesta sobre todos, que o Senhor visite os lares, que o Senhor traga libertação sobre os vícios, que o Senhor ministre, Pai, paz aos corações e uma santa compulsão pelas coisas lá do alto, onde Cristo vive. Que seja assim em nome de Jesus Cristo, e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor infinito de Deus, o nosso Pai Celestial, que as consolações e comunhão do Santo Espírito estejam com todos vocês e com todo o povo de Deus espalhado por toda a face da terra, desde agora e para todo o sempre. Amém, amém e amém. Que Deus os abençoe ricamente.